Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara hoje. Que coisa boa, onde? No Filé do Zezé. Você sabe que é no Filé do Zezé. Essa casa gostosa, esse restaurante gostoso, que tem de tudo, além, obviamente, da comida magistral, bebidas boas, música ao vivo, mil coisas. Olha, só não abre na terça-feira. É diferente dos outros aí que, né? Pois é, mas no resto, segunda-feira, por exemplo, tem um bocado de coisa fechada. Vem pra cá que não tem problema. É o Filé do Zezé, do meu amigo Scavuzzi. Vamos lá. Bom, no bate-papo de hoje nós temos 3 convidados formidáveis, mas nós vamos tratar de um assunto agora muito atual, muito importante, que é a reforma tributária que passou no Congresso, que já vem pensando numa segunda fase aí. Olha, o negócio é sério. Então, a gente traz autoridade para falar do assunto, que é o Santino Soares, contador, gente de primeira linha e que vai deitar falação sobre o assunto. Santino, como vai você? Muito bem, é um prazer estar no Bate-Papo. Prazer é meu. Um programa que acompanho já há alguns anos. Coisa e é um boa. orgulho muito grande estar aqui hoje. Muito obrigado. O orgulho é nosso, pode ter certeza disso. Principalmente quando a gente pode trazer gente que está absolutamente atualizada sobre os assuntos, e um deles é a reforma tributária. Tem que ser discutida. Sem dúvida, o assunto da reforma tributária é um tema que tem que ser discutido por toda a sociedade, porque o impacto que a reforma tributária tem na vida, em todas as operações que nós realizamos cotidianamente, no dia a dia de todas as famílias, é muito impactante. Então, esse é um tema que tem que estar em todos os lugares, seja na mesa do bar ou na mesa da família. Quando eu digo assim, tem que ser discutido, a fase de discussão para aprovação da reforma tributária já acabou. Já passou, entre aspas. Entre aspas, nós tivemos um primeiro momento que ele foi aprovado na Câmara de Deputados. Isso. Nós estamos durante o recesso, essa já está acabando, está indo para o Senado, mas no Senado ainda haverá discussão e eu acredito que esse projeto ainda volta para a Câmara em virtude da necessidade, complexidade, da importância desse tema. Então, provavelmente ele ainda volta para a Câmara, se não voltar, depois que passar pelo Senado, ele já é promulgado. E como você bem falou, já estamos também falando na segunda parte da reforma tributária. Eu chego já nela. Vamos demorar um pouquinho aqui, porque eu quero ainda falar sobre essa questão. O que é que pode surgir ainda de discussão no Senado Federal? Olha, a reforma tributária ela vem sendo debatida há muito tempo e só para colocar todo mundo dentro do mesmo barco. Isso. O que é que ele vem reformar? Perfeito. Hoje nós estamos falando sobre uma reforma exclusivamente sobre um consumo, que é aquela reforma, que é aqueles tributos que incidem sobre os bens e os serviços. Que são muitos. Muitos. Eram ou são? São ainda. São muitos. Por exemplo, sobre esse suco de laranja que eu tomo aqui no Filé do Zezé, eu vou ter que pagar vários tributos sobre o mesmo fato gerador, com a mesma base de cálculo, só que com alíquotas diferentes. Você que é o consumidor final? Sim, eu sou o contribuinte de fato e o Filé do Zezé é o contribuinte de direito. Perfeito. Isso aí foi muito interessante de você dizer, porque no final das contas, se há uma somatória de tributos, ele chega aonde? No consumidor. Ele chega no consumidor final. Principalmente naquele consumidor de baixa renda, que é quem compromete a sua maior parte de receita com o tributo. Santino, me diga uma coisa, vamos dizer para os nossos telespectadores exatamente isso. Quais eram os tributos, quais são ainda os tributos que são inerentes até chegar ao consumidor final? Onde é que ele começa? Que tipo de consumos nós temos que enfrentar? A tributação ele começa... De consumos não, de tributos. A tributação ele começa desde que o produto, desde que essa laranja, ela sai do pomar.
Só que no caso nós já temos uma regra tributária que ela é mutilada. Por quê? A exemplo do ICMS, nós temos o tributo que incide sobre a transferência da posse da mercadoria, sobre a circulação da mercadoria. Perfeito. Então, quando eu compro laranja, eu teria que pagar o tributo. Por ser um produto, em sua maioria, vendidas por produtores rurais, há um diferimento. Então, nós já temos uma mudança na regra. Isso chega na indústria e a indústria deveria aproveitar os créditos. Não tenha dúvida. Mas como o produtor rural não pagou o tributo, porque ele não teria obrigação a houve um diferimento, já obriga a indústria a emitir a nota fiscal de entrada por desobrigar aquela pessoa que não é um contribuinte e pagar na entrada ou na operação subsequente. Isso é muito importante saber. O produtor da laranja, ele não é contribuinte? O produtor rural, não, ele não é contribuinte. Quem é que define o contribuinte do ICMS? Muito bem. Aquela pessoa que faz operações mercantis com habitualidade. Ok. Se eu vendo que inicia a circulação de mercadoria. Exatamente. Seria isso? Um exemplo importante, pronto, carros usados. Eu vendo carro usado. Se eu tenho habitualidade em vender carros usados, pode ser um por mês. Ok. Eu sou contribuinte de ICMS, só que eu não estou inscrito. Ok. Entendeu? Mas quem faz operações mercantis com habitualidade é contribuinte de ICMS. No caso do produtor da laranja, ele deveria ser um contribuinte de ICMS. Porém, nós sabemos a dificuldade do Estado chegar nessas localidades. Muito bem. E aí ele dá a operação subsequente à indústria a condição de diferimento desse. No caso da laranja, o beneficiador. Exatamente, não é isso? Há um diferimento, então nós já verificamos a complexidade da regra tributária. Não tenha dúvida. Nós tínhamos um fato gerador que ele já foi mutilado e transferiu para outra pessoa. Qual é o grande objetivo da reforma? Principalmente essa sobre o consumo. Acabar com essas operações de crédito presumido, de diferimento. Você paga o IVA sobre todas as operações para ter uma legislação mais simples. Legislação mais simples implica em menos erros, em menos litígio. Muito bem. Então, quando eu pego 5 tributos, que foi a pergunta inicial. Exatamente. IPI, que são PIS, o ICMS, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, coloco tudo apenas em uma regra só, eu já eliminei Com certeza. Só de legislação de ICMS, 27 legislações, porque cada estado tem uma. Só no estado de Alagoas nós temos 102 legislações de ISS. Quantas? Sim, cada município tem para cobrar o ISS. Perfeito. Tem que ter a sua legislação. Muito bem. Então nós unificamos toda essa legislação em apenas uma legislação. Isso vai acabar com aquela questão de diferença de tributação entre um estado e outro? Sim, vai acabar com isso e principalmente com a guerra tributária. Pronto, vai ser unificado. Vai ser unificado por quê? Porque quando eu compro essa laranja, eu compro laranja em outro estado, existe uma parcela do ICMS que é para o estado de origem, uma parcela para o estado de destino. Exatamente. Com o IVA, que é o tributo que vai ser instituído com a reforma tributária. É imposto sobre valor agregado. Sobre o valor agregado. Que já começou a complicar porque nós teríamos já vamos 2. Um federal e outro sobre bens e serviços de competências apenas do Estado e do município. Do Estado e município. Estado e município. Muito bem, que tem que regulamentar também entre eles, Estado e município. Tem que regulamentar. Porque senão vira bagunça. Comitê gestor para regulamentar isso, formado pelo Estado e pelos municípios. Muito bem. E aí eu vou ter apenas uma legislação única. Eu saio daquela legislação de cada Estado e cada município e vou cobrar no destino. Perfeito. Então, eu não tenho como dar benefício fiscal porque o tributo vai ser recolhido para o consumidor final naquele município. Bom, como é que fica, então, a partir daí, o IVA federal e municipal? Quando é que ele vai começar a ser aplicado? Ou até quando ele vai começar a ser implantado? A perspectiva é que começa em 2026 e vai até 2035 essa regra de transição, que ela é extremamente importante. Por quê? Porque o empresário, quando vai construir um negócio, um dos principais critérios para a definição onde uma fábrica, por exemplo, vai funcionar, é a tributação daquele local. Então, nós temos empresas que estão em busca de benefício, que foram recém-beneficiadas. E eu não posso mudar a regra do jogo no meio do caminho. Muito bem. Então, para dar segurança a essas pessoas, nós precisamos, sim, desse período de transição. Esse período de transição
ele causa algum tipo de problema durante essa transição? E haverá dualidade, por exemplo, de processamento? Haverá sim, haverá uma dualidade, por quê? Porque a mudança ela vai ser feita aumentando um e diminuindo o outro. Qual é o objetivo? Que não tenha aumento no custo tributário, na carga tributária durante esse período. Ok. Mas vai ser feita uma transição dos tributos sobre o consumo que existem hoje para o IVA. Bom, até que ponto essa transição vai causar problemas? Problemas que eu digo até de decência, de honestidade. Olha, eu acho que com o regime de fiscalização que nós temos hoje no Brasil, nós teremos muito poucos problemas por isso. Por quê? Bom. Porque nós temos só da Receita Federal, tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Hoje nós fizemos a declaração de imposto de renda e boa parte das declarações de imposto de renda entregues esse ano foram declarações pré-preenchidas. É verdade. Então, pelo nível... A própria Receita Federal já preenche. Já tem a informação. Então, pelo nível da qualidade da informação que os entes hoje têm de fiscalização, eu acredito que nós não vamos ter tantos problemas na transição. Me diga uma coisa, o imposto de renda, ele vai ser afetado? Nessa reforma, não. Porque nós estamos agora falando de uma reforma sobre consumo que foi... Sobre consumo, exatamente. Mas já está sendo trabalhada a reforma sobre a renda. E ela traz, sim, algumas mudanças extremamente... Que isso é a segunda fase de que íamos falar no princípio? Exatamente. Essa é a segunda fase da reforma tributária. Só para as pessoas entenderem, eu tenho um tributo que incide, esse conjunto de tributos que incide sobre o consumo, sobre aquilo que a gente compra ou sobre o serviço. Perfeito. E tem um tributo que incide sobre a renda, que é sobre aquilo que você ganha. A renda é a diferença do que eu recebi e o que eu gastei. Qual é? Hoje nós teremos, que é o grande problema do Brasil, nós tributamos o consumo. Quando nós tributamos o consumo, nós impedimos que as pessoas consumam. Eu crio uma dificuldade para as pessoas consumir. É verdade. E aí nós temos uma tributação sobre a renda que ela tem que ser evoluída. Por exemplo, todos os grandes países tributam dividendos. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da tributação sobre os dividendos, mas hoje no Brasil não se tributa dividendo. Veja bem, eu vou levantar uma questão aqui que pode ser completamente ignorante, mas vamos a ela. O imposto de renda, ele vai lá e toma o seu porque você ganhou dinheiro. Ao mesmo tempo você consumiu. E você pagou sobre o consumo que aconteceu através de outros impostos. Perfeito. Até que ponto esse consumo que você teve pode ingerir no futuro sobre o imposto de renda que você está pagando? O grande problema é, quando eu tributo o consumo e deixo de tributar a renda, eu tenho uma tributação mais elevada que restringe o acesso às pessoas a esse bem. Certo. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa que dirige moto desses entregadores, o que representa o ICMS sobre o combustível dele, dentro da renda dele, é muito maior do que tem uma Ferrari e enche o tanque da Ferrari. O comprometimento da renda dessa pessoa que entrega com certeza nesses deliveries é muito maior. Enquanto essa pessoa não tem renda, é fato que ela não tem renda, porque ela não tem acréscimo patrimonial, mas ela tem uma carga tributária extremamente elevada. A partir do momento que nós tiramos essa carga tributária sobre o consumo e colocamos sobre a renda, nós temos um regime tributário que ele vem cumprir com o que é mais seletivo. Por quê? Porque quem tem maior renda vai pagar mais tributo. Quem tem lucro, quem tem evolução patrimonial, paga tributo. E quem não tem, não paga. Bom, esse seria o princípio. Aí eu aproveito que estamos falando sobre esse assunto de imposto de renda para saber, está sendo esperada também a reformulação da tabela do imposto de renda. Sim. Não é? Sim. Não sei se chegará esse ano, se chegará para o próximo. Não sei como é. O que ela vai trazer de benefício para o contribuinte quando ela chegar? Olha, a tabela do imposto de renda, o grande problema do imposto de renda, nós temos que tributar a renda, que é a evolução patrimonial. Não tenha dúvida. Mas eu não consigo entender como nós temos um regime tributário sobre a renda que os gastos com a educação é limitado. Então, muito bom isso. Eu estou mutilando, eu estou dizendo que aquela renda que eu estou tributando não é a renda que ele teve. Por quê? Porque eu limitei a despesa dele, principalmente com a educação. Exato. Com a saúde eu não tenho limitação, mas
imposto de renda tem que incidir sobre a renda. E aí, qual é o outro grande problema que a gente vê o problema da tabela? Não há uma previsão legal para a atualização anual dessa tabela. Okay. O salário mínimo aumenta e a tabela não aumenta. Certeza. Então, todos os anos, uma maior parcela da população passa a pagar mais imposto. Não tenho a menor dúvida. Eu, em particular, acho isso gozadíssimo, né? Que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tinha uma boa restituição do imposto de renda. Não tenho mais. Não tenho mais. Porque não tem despesa. Não teria despesa. Não, mas sem ter a despesa comprovada, tinha uma boa restituição. Não tenho mais. Sim. Por quê? Porque a parcela... Porque há aumento. A parcela da sua renda que está sujeita à tributação é maior, aumenta todos os anos. Exatamente. E sua renda não aumentou. E não aumentou. A sua renda, seu salário foi apenas atualizado. Bom, você defende a reforma tributária para o imposto de renda? Eu defendo qualquer tipo de reforma que venha melhorar o sistema arrecadatório brasileiro. Nós temos hoje um sistema arrecadatório brasileiro, tributário brasileiro, que alguns chamam, eu chamava inclusive de manicômio tributário. Mas eu acredito que não deve ser chamado assim. Vamos voltar aqui. Isso foi muito interessante. Manicômio tributário, você só tem 3 minutos para encerrar a sua entrevista, viu? Porque seria um manicômio tributário. Por que não seria, eu entendo? Porque o manicômio é um lugar de tratar de pessoas. Claro. E a norma tributária brasileira hoje é uma das mais complexas no mundo. Se nós formos ver o Brasil no Doing Business, que é o ranking do Banco Mundial, que mede a capacidade de um país fazer negócios, nós somos arrastados lá para o final da lista pela demora, pela dificuldade de apurar os tributos no Brasil. Não é por conta da carga tributária. Já que você falou em Brasil, vamos fazer uma comparação rapidinha aí, porque muita gente pergunta sobre isso. Nos Estados Unidos, qualquer produto que você compra, você paga 6,5% do ato e acabou. Exatamente. Não é? Aqui no Brasil, pois é, e aí? A proposta do IVA é isso. A mesma proposta. É a proposta sobre um imposto sobre valor agregado. E acabou. Então, comprei, pago e fica para o estado onde se consumiu o produto. Então, muito bem. Essa é a ideia, eu acho que ela é muito bem. O que eu não perguntei a você que você gostaria que eu tivesse perguntado para responder nos dois últimos minutos, é isso, João? 2 últimos minutos. Olha, o que eu queria deixar um pedido às pessoas. Nós estamos vivendo num período de polarização política. Reforma tributária não é do governo A, não é do governo B. Claro. Reforma tributária é uma necessidade do nosso país para que as pessoas consigam fazer negócio. É para da que sociedade. As pessoas consigam consumir, porque nós hoje temos uma limitação no consumo, que é a tributação. Não tenha dúvida. Então, eu acredito que essa reforma é bem-vinda, não sei se é ideal, e a sociedade tem que estar atenta para que nós não tenhamos aumento na tributação e que nós recebamos o benefício que ela promete. E quando é que entra a famosa segunda fase? Segunda fase, eu acredito que no próximo ano ela já chega na Câmara, e os debates já estão lá, reforma, tributação sobre dividendos que é isento, juros sobre capital próprio. Então, os investidores, quem aplica em bolsa, vai ser muito afetado pela nova fase da reforma. Porque vai pagar mais imposto? Necessariamente não, mas alguns tributos que hoje são isentos passarão a ser tributados. Porque afinal de contas o cidadão está aplicando dinheiro parado. Exatamente. Concorda comigo? Ele não fica parado para ele, fica parado para ele, não fica parado mas as empresas precisam desse dinheiro. As empresas precisam Mas claro que precisa, isso dá outro programa, hein? Dá sim. Santino, eu quero agradecer profundamente a você, a sua visita aqui ao nosso bate-papo, certo que vamos voltar muito nesse assunto. Eu estou à disposição. Okay? Um prazer muito grande participar do bate-papo. Muito obrigado mesmo, tá? Bom, então vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do nosso querido Sebrae. Nosso Sebrae. Como é importante esse assunto de hoje para o Sebrae, que tanto estimula o empreendedor, não é? E o pequeno empreendedor. Vamos lá, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra
compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Só assunto bom, só gente boa, de primeiríssima grandeza. Eu estou recebendo agora o juiz Sandro Augusto Santos, que já foi delegado da Polícia Federal aqui em Maceió. Hoje é titular da 15ª Vara Cível, atuando também na 17ª como substituto. E mil coisas, escritor. Olha, gente... Olha, ele sabe das coisas. Tudo bem, Sandro Augusto. Tudo que prazer jóia. enorme recebê-lo. Tudo bom, Geraldo? Tudo que coisa boa vê-lo. Faltava esse encontro, né? Tava demorando. Foi demorando. difícil, mas estamos aqui. Não, mas é importante isso, porque às vezes a gente fica naquela ansiedade e acaba dando melhor do que quando se faz assim rapidamente, não é? Sem dúvida. Sandro Augusto, me diga uma coisa. O que você mais admira na área do direito? É o cível? É o criminal? O que é? Como é que você enxerga o nosso Brasil hoje precisando de juízes categorizados como você? O direito é muito abrangente, né, Geraldo? Profundamente abrangente. E aquele que se diz, não, eu gosto de tudo do direito, na verdade ele não entende de nada. Então a especialização é algo salutar, algo Perfeito. importante e que eu particularmente me identifico, não sei se é masoquismo, com o direito penal. Não sei direito se é processual masoquismo, penal. não. Eu acho que você se identifica com aquilo que hoje é uma necessidade no Brasil. Você não acha? Demais, mexe com valores e bens assim muito caros, né? A Muito, liberdade, muito, que é algo muito. extremamente importante. E eu acho inteiramente importante quando eu entrevisto um juiz como você, que obviamente tem toda a necessidade de expor as suas ideias também, independente daquela função que em determinados momentos tem que ser muito pragmática. Concorda comigo? Perfeito. O juiz ele precisa estar atento ao que acontece, né? Ao redor, ao que acontece na sociedade. É importante que o juiz também se especialize e faça Não tenha dúvida. Faça um canal aí, um alinhamento com o meio acadêmico quando for possível, Perfeito. né? Para ter beber das fontes. Exatamente. Aí eu aproveito para lhe perguntar o seguinte: como foi essa ponte feita do delegado da Polícia Federal com o juiz? Olha que coisa interessante isso, hein? Veja bem, alguém que está no sistema penal, mas não como juiz. Ele já está no investigativo, está numa outra sequência e vem para o juízo. Como é isso? Eu Me conta. reputo a carreira de delegado de Polícia Federal como uma das mais importantes. Não tenha dúvida. Do meio do sistema de justiça criminal como um todo. Né? São pessoas abnegadas, é uma instituição muitíssimo respeitada. E eu digo a você com muita tranquilidade, eu teria passado o resto da minha vida lá. Mas eu tinha uma inquietação, né? Por uma coisa que não sei se você tem também, ou quem está me ouvindo, que é uma coisa chamada justiça. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tinha uma inquietação muito grande. Aí eu peguei assim, aí olhava os juízes atuando, porque eu estava sempre em contato, né? Perfeito. Deve ser muito difícil decidir, ficava refletindo sobre aquela atuação dele e tal. E aí eu me vi, de repente, fazendo concurso e estou há 15 anos como juiz de direito, uma pessoa extremamente realizada profissionalmente e me sinto vocacionado Muito bem. Simplesmente amo o que eu faço. Né? Muito bem, mas você amava o que fazia enquanto era delegado da Polícia Federal. Isso é que é o importante. Pois é. Também, não é? Agora, sabe qual é a minha origem? Você não vai nem acreditar. Sim. A química. Eu era técnico em química, trabalhei 8 anos na laboratório de pesquisa da Braskem e adorava o que eu fazia. É mesmo? Que ponte foi essa que lhe levou à delegacia a delegado da Polícia Federal? Como foi essa ponte? Foi muito assim, ao acaso. Eu jamais me imaginava estar atuando hoje em dia nessa atividade profissional. Eu tinha um sonho, que era ser um cientista da área de química, com artigos publicados num grande centro de pesquisa num país estrangeiro desses de ponta. E aí, até eu brinco de vez em quando, eu digo para as pessoas, deu tudo errado, né? Brincando assim, na Agora, verdade... você sabe de uma coisa? Tem alguém que eu conheço, que está ali do outro lado, que passou no vestibular aqui para Química.
alguns anos atrás, né, meu filho? Quantos anos? 10 anos? 11 anos atrás, passou para Química, cursou 6 meses e hoje é designer gráfico. Tem nada a ver. Absolutamente. Como você também não teve nada a ver. Também. Mas aí eu pergunto a você, até que ponto você sente saudades da Química? Eu assisti recentemente um filme fantástico, né, que tá passando aí do Oppenheimer, daquele físico, e tem uma parte do laboratório. Quando eu vejo aquilo, aí chega a dar uma coisa assim, aí passa um filme daquela época do laboratório, daqueles equipamentos de ponta, assim, era maravilhoso, eu tenho saudade, assim, mas em algum momento eu fiz química também 2 anos na faculdade, mas conflitou com o horário de trabalho, tranquei, aí depois eu disse, não, vou fazer o curso de Direito por fazer. Certo. E aí, de repente, a trajetória... Pronto, foi outra. Bom, você já me disse no princípio do programa a respeito da seriedade da Polícia Federal nesse país, eu também acho. Uma seriedade fantástica. Né? Agora, o que é ser o delegado da Polícia Federal num estado como Alagoas, que antigamente era tido como um estado violento e por aí vai? Eu acho que muita coisa mudou, sabe, Geraldo? Sou daquelas pessoas muito otimistas. Penso que houve um amadurecimento das instituições, um amadurecimento da sociedade. Claro que tudo isso é algo evolutivo e penso que a instituição ela tem toda uma interlocução, toda uma parceria institucional com todos os órgãos envolvidos, tem uma certa independência no seu atuar, um profissionalismo, um grau de profissionalismo que se chegou ao longo do tempo. Então eu vejo com muita tranquilidade que a Polícia Federal faz um excelente trabalho. Uma seriedade que é absorvida pela sociedade, concorda comigo? Sem dúvida. Né? Tudo que passa pela Polícia Federal é de outra maneira. Né? A gente tira o chapéu, a gente sabe que dali vai sair alguma coisa. Eu sou bem suspeito para falar. Né? Não, eu sei que é, mas é sem ser, porque você não você passou por ela. Sim. Então, ao contrário. Tem orgulho disso. Tem orgulho, então a partir daí você perde a suspeição. Né? Eu acho que aí é maravilhoso. De que maneira a Polícia Federal influencia você enquanto juiz? De várias formas, né? Muito bem, vamos lá. Primeiro que o policial, aquele membro do Ministério Público, Ministério Público nem sempre, mas na maioria das vezes ele procura angariar informações e conseguir colher, não provas para incriminar alguém, para que alguém seja condenado ou punido, e a polícia ela vive correndo atrás disso. Só que a maneira de ver certas questões, por exemplo, como prisões, que é algo que para mim é muito sensível, essa questão da liberdade. Certo. Ela é vista de outra forma, não tem como ser diferente pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem que estar equidistante. Ele, ao mesmo tempo em que ele tem que ser aquele órgão que dá um instrumental para a polícia trabalhar, mas tem que ter muito cuidado também para que os direitos e garantias fundamentais sejam obedecidos. Muito bem. Você concorda que talvez esse seja ainda um grande cancro da nossa justiça, ou seja, não conseguir ainda ter esse equilíbrio suficiente para dividir o joio do trigo? Existe uma dificuldade muito grande no Brasil, no sistema de justiça criminal como um todo, de conseguir concretizar o que a gente chama de direitos humanos, né, direitos e garantias fundamentais, aquelas garantias dentro do processo. Perfeito. Existe uma dificuldade muito grande, muitas vezes a gente vê um certo alinhamento do Poder Judiciário com os órgãos de segurança pública e, na verdade, o Judiciário ele tem que se manter um pouquinho distante disso. Ele precisa manter um equilíbrio, ele precisa respeitar a Constituição, né? Obedecer a Constituição Federal, os tratados internacionais. E não se pode conceber, por exemplo, o fato do Brasil ser o terceiro país com a maior quantidade de presos no mundo. Não tenha dúvida. Alguma coisa está errada. Tem uma coisa chamada presunção de inocência. Perfeito. Quando deve avaliar se alguém deve ficar preso ou não, essa garantia aí da presunção de inocência, ela deve ser levada muito a sério. Mas não tem sido levada. De um modo geral. 40%, 33% a 40%. Varia muito, né, em termos de número, mas dos presos são provisórios. Muito bem. Agora, esses presos que são provisórios dentro dessa fatia de 30% a 40%, são presos que não têm acesso, por exemplo, a uma advocacia boa? O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu em 2015 que existe uma coisa chamada estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Admitindo que dentro do sistema prisional
os direitos não são obedecidos. Exatamente. E aí você vai ter de toda sorte. Muito bem. Saúde, um trabalho, não tenho dúvida. a questão da salubridade, uma assistência jurídica e várias outras coisas. Claro que o Estado tem evoluído, mas nunca está sendo suficiente. Então, eu tenho uma preocupação tão grande com essa questão de prisão que 20 anos depois da minha graduação, eu me aventurei, digamos assim, a fazer um mestrado em Direitos Humanos. Perfeito. E a dissertação, ela resultou num livro que foi publicado. Eita, e ele tá aí. Inclusive é esse livro aqui, né? Olha aqui, vamos lá. Audiência de custódia. Audiência de custódia no processo penal fraterno. Tradução. Dotar o máximo possível na atuação nesse ato importantíssimo que é quando o juiz delibera sobre a liberdade de alguém, se ele vai para o sistema prisional ou não, dotar de todos os direitos e garantias fundamentais, fazer com que isso realmente se concretize, principalmente a presunção de inocência. E num olhar em que você, juiz, você observa aquela pessoa como alguém igual em direitos e garantias e que ele não é um inimigo da sociedade tão somente pelo fato de estar sendo imputado um crime a ele. Ele é uma pessoa que merece contraditório, merece ser ouvido com atenção, respeito, e é uma escuta interessada do juiz e não olhando só para a tela e não alheio, interessada no sentido de angariar informações o máximo possível de como ocorreu a prisão, para quê? Para dar a decisão dele, para qualificar a decisão dele. Qualificar, pronto. Então, as decisões, de um modo geral, na sua visão, pode ser até chata essa pergunta, mas vamos lá. Elas são decisões pensadas ou são decisões que o ritmo da vida faz com que sejam mais O que acontece? O livro é baseado em pesquisa. E as pesquisas, as fontes, elas não tem como ser de outra forma, não mentem. No Brasil se prende mal, se prende muito. E se usa um excesso de prisões provisórias. Agora me fala uma coisa, vamos falar sobre ressocialização? Vamos. Como é que você enxerga a ressocialização no Brasil, e em especial aqui no estado de Alagoas? Ela existe ou é só uma questão de papel? Veja, isso aí na verdade ainda é um ideal. É um ideal. Né? É um sonho, é algo a ser alcançado e ser constantemente aperfeiçoado. O que nós precisamos? De pessoas que, arregassem as mangas e trabalhem e tenham esse olhar para que a ressocialização se concretize. Eu fiquei muito feliz em saber que existe um projeto, como outros aqui em Alagoas, relacionado à leitura de livros, para poder... É novo, inclusive. Para poder... Perfeito. Diminuir a pena. Perfeito. Então, isso não, olha, veja bem, eu tive uma ação perfeita. É verdade. Eu tive uma oportunidade ímpar, tem alguns anos isso, que foi a de fazer um programa, tem um outro programa chamado Almoçando com a Notícia, que não está no ar agora, mas que eu levei... Esse Almoçando com a Notícia é um grupo de pessoas em volta da mesa e a gente discute assuntos. E eu levei para dentro do presídio, onde havia um núcleo de ressocialização, e existe esse núcleo até hoje, lá dentro com juízes, com desembargador, com secretário de Estado e por aí vai. Eu disse, a única exigência minha é a seguinte: eu quero que os presos participem e eu quero conversar com eles. Posso? Pode. Então vamos lá. E eu vi um projeto magnífico de ressocialização, não sei como está hoje. Acredito que esteja bem. Só que a multiplicação dele é muito difícil, porque o número de presos, e você mesmo colocou agora a questão dos provisórios, é mais difícil ainda. Mas, no entanto, por que adianta só aprisionar e fazer depósito de preso por aí afora, meu querido juiz Sandro Augusto? Exatamente. Então, eu convido no livro ao juiz, nesse momento importantíssimo, que é a audiência de custódia, a tentar reunir a maior quantidade de informações, prestar uma atenção muito grande na questão da tortura, maus tratos, verificar se ocorreu ou não, e ver se o delito que foi em tese praticado, se ele merece. Continua sendo em tese. Se ele merece a pessoa restringir a liberdade, porque existem medidas cautelares. Muito bem. Agora, fraterno, eu não estou dizendo com isso que para ser condescendente com o crime, para ter benevolência, nada disso. É para tratar com seriedade, com o rigor quando necessário, mas atento aos direitos e garantias fundamentais. Jornalistas, advogados, juízes, etc., que queiram ter acesso ao seu livro, Audiência de Custódia
muito importante, que é o assunto que estamos tratando aqui, no processo penal fraterno. Como é que consegue o seu livro, Sandro Augusto dos Santos? Ele pode ser adquirido pelo site da editora Dialética. Né? Dialética. É só digitar Audiência de Custódia no Processo Penal Fraterno. Também está nas outras plataformas de venda, tipo Amazon, Perfeito. em forma de e-book, livro físico. Se puser só o seu nome, já Sandro Augusto dos Santos também. Sandro Augusto dos Santos. Perfeito. Isso é muito importante. E eu acho que o brasileiro, de um modo geral, precisa aprender a discutir os grandes problemas nacionais, nem que eles estejam fora da sua profissão. Concorda comigo? Sem dúvida. Preciso entender. A multidisciplinariedade é algo fundamental nessa quadra que estamos vivendo. É preciso que a gente procure aprender as coisas. Exatamente. Eu acho isso fundamental. Eu trouxe agora o nosso primeiro convidado, que foi o Santino Soares, contador, para falar sobre essa reforma tributária que está aí. Estou tendo você aqui com um prazer enorme de passar essas aulas todas. E vou ter uma outra aula daqui a pouco, tenho certeza disso, com o médico Marco Cavalcante, que é especializadíssimo em questão de fertilidade. Vamos conversar sobre isso com ele. Não é bom isso? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Quantos minutos? Quantos minutos? 2 minutos. Isso é fundamental, Geraldo, para não acontecer o que a gente tem visto. É verdade. Que é aquela informação superficial de redes sociais, de WhatsApp, onde todo mundo acha que aquilo ali é verdade absoluta. Verdade. E não para ler, para se informar, para ter conteúdo num programa tão rico como esse. Sandro Augusto, você vai receber um convite. Por favor, hein, não vamos demorar tanto. Para ir lá na TV Cidadã, viu? Lá no Tribunal de Contas e na nossa Rádio Senado, Cidadã, para dar uma entrevista como essa lá. Irei com o maior prazer. Tenho certeza de que é preciso que as pessoas que são autoridades, que conheçam os assuntos, entendam que a sociedade só vai um dia ser educada se esses assuntos chegarem até ela. Concordo. Eu acredito muito nisso e eu quero agradecer profundamente a você por ter estado nesse programa. Não por isso, para mim faltava esse contato nosso, né? Que eu sempre tive com a imprensa e tive o maior prazer. Sem contar que eu fui homenageado aqui com uma dedicatória de primeira linha, que o farol fraterno sempre ilumine todos os seus caminhos, amigo Geraldo Câmara. Poxa, isso é medalha no peito. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ok, vamos lá, gente. Muito bem, gente, vamos até os nossos comerciais. Lembrando nosso queridíssimo Sebrae. Aquele Sebrae que pega o empreendedor, principalmente o MEI, aquele empreendedor individual, e vai empurrando e coloca lá em cima e vai capacitando. É isso que esse Brasil precisa. Educação em todos os sentidos. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Que coisa boa. Eu estava conversando aqui com o meu convidado antes, ele dizia, um dos segredos das pessoas é ouvir, né? Exatamente isso é que eu digo sempre. E eu sou talvez um dos maiores privilegiados, porque há 31 anos esse programa está no ar ininterruptamente, com 29 mil convidados. Não é brincadeira, não. Então eu aprendi a ouvir. É o que eu vou fazer agora, num assunto que é lógico que eu não conheço, mas eu vou conhecer, como você também, com uma profundidade maior, porque eu estou trazendo um cientista, eu estou trazendo uma pessoa altamente especializada no assunto que vem tratar. É o médico Marco Cavalcante, que é ginecologista e obstetrícia, especializado nos Estados Unidos em reprodução humana. Não é brincadeira, este é um assunto, reprodução humana, que continua sendo cada vez mais discutido. As pessoas ainda têm interrogações.
Então vamos tirar as interrogações de hoje. Marco Cavalcante, que prazer enorme recebê-lo, que honra. Geraldo, para mim é uma honra muito grande, é a segunda vez que eu venho falar com você. A primeira vez foi lá na Bodega do Sertão. É verdade. E a segunda vez aqui, e prazer estar com você. Demorou. Tudo tem o seu tempo, né? É verdade. Certo, né? Você começou aí falando sobre reprodução humana, e eu confesso que as pessoas elas não têm ideia da importância de se reproduzir, não é? Quando eu comecei a dar palestra em Congresso Pan-Americano de Reprodução Humana, na década de 80, Geraldo, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher pode ter na época... Que ela pode ter. Exatamente. Na época, na média do Brasil, era 4. Então, cada mulher, em média, tinha 4 filhos. Mas tinha naturalmente. Certo. Mas lá na Amazônia, Perfeito. era 8. 8. Lá no Rio Grande do Sul, era menos de 1. E nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo? Explodia. Então, o que acontece isso? Por que é importante você falar em reprodução humana? Perfeito. Reprodução humana não é só querer ter filho. Não. É você fazer um planejamento para que o futuro desses filhos gerados Muito eles bem. tenham. Então, um planejamento social. A China na década de 60, 70, achou que a solução para eles era fazer o controle de natalidade. Muito bem. Né? Inclusive fazia abortos. Isso. Né? Se fosse nascer uma menina, eles sacrificavam. Perfeito. Né? E por que essa ideia? Porque eles achavam que com isso você iria diminuir o número, porque era 1 bilhão de habitantes, muita gente para se alimentar. Exatamente. O prato da China, o mais existe lá é o arroz, né? Essa coisa de não passar fome, mas comer arroz, claro. Tem pouca proteína e tudo mais. Lógico. Então, hoje se descobriu de que ao fazer essa opção em diminuir a taxa de fecundidade, que caiu para em torno de 1,7, normalmente o ideal que se... Você está falando em termos de Brasil ou de mundo? Não, da China. Da China. O mundo precisa ter uma média de 1,7 a 2 Muito bem. para que a população não inverta, ou seja, não fique mais velhos do que mais jovens. Muito bem. Mas quando esse número abaixa de 2, você inverte. Muito bem. Mais velhos para mais. Então, Agora, exatamente isso que você está falando, desculpe, só para a questão da inversão, isso está acontecendo muito em determinados países da Europa. Já existe há muito tempo, né? Você sabe que o número de mortes que teve na Europa para idosos foi enorme, porque a população de idosos. É verdade. Mas nós dois, quando éramos jovens, sabíamos que o Brasil era um país de 90 milhões em ação. Isso. E jovens, não era? Exatamente. Mas não é mais. Não é mais. Não é mais. A taxa de fecundidade do Brasil caiu lá naquela década de 80 em torno de 4 para 1,7 atualmente. Muito bem. Então quer dizer o seguinte, de que a partir da agora vai passar a nascer menos pessoas e morrer mais pessoas. E veja só, lembra que quando no começo da pandemia se dizia assim que o mundo ia ter uma diminuição drástica no número de habitantes por causa do vírus? Isso. Não é por causa do vírus. Não. Sem vírus algum. As projeções científicas dizem que em 2100, a partir de 2050, nós chegaremos a ter hoje metade da população que nós temos hoje no mundo, 4 bilhões. Sabe quanto que era a população no começo do século XXI? 2 bilhões. Sabe quanto foi no começo do século XXI? 8 bilhões. Então, dobrou 4 vezes. 4 vezes, exatamente. A gente imaginaria que em 2100 nós teríamos 8 vezes 4, 32 bilhões, né? Mas não, vamos ter 4 bilhões de habitantes. E não é por causa de doença, não. É porque a taxa de fecundidade está diminuindo. Por que a Alemanha, a Itália, os países aceitam a imigração de muçulmanos? Porque é o povo que mais se reproduz. Se não fizer isso, eles não vão ter a sua população renovada. Isso é uma das coisas mais sérias que acontece. Seríssimas. Em termos de tudo, de humanidade, de sociologia, de Seríssimas. tudo. Não é? Como é que você enxerga isso sob o ponto de vista científico? Bom, não sei se você já andou vendo aí, tem empresas hoje investindo em fazer a gravidez extrauterina. Não sei se você já viu. Como é o nome? Gravidez extrauterina. Extrauterina, fora do útero. Sim, claro. Você vê assim, becinhos, a criança. Você sabe que na reprodução humana... Não tenho profundidade nisso, mas eu... Na reprodução humana, nós já fazemos a gravidez ficar 7 a 15 dias fora do útero. Ou seja, não precisar do útero para sobreviver. Que nós precisamos, mas hoje você pode viver 7 a 15 dias fora, depois voltar para o útero. Ou seja, é uma inseminação? É uma fertilização extracorpórea. E aí, em vez de colocar na hora dentro do útero, fica 7 dias... Aí a tendência é chegar a 15 dias para depois se colocar no útero. Mas isso já se faz? Já se faz hoje. Então, o que acontece?
nós estamos, é uma questão de escala, né? Está saindo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fantástico. Quando chegar lá adiante, existe já empresas investindo pesado para que a mulher, porque muitas das mulheres que estão aqui nos assistindo agora não querem ter filhos. Por qual razão? Porque ocupa o tempo dela, porque modifica o corpo dela, né? Aumenta as despesas, tá? Então, as empresas estão investindo em soluções para que isso no futuro, a mulher não precise mais modificar o seu corpo, vai ver o seu bebê, visitar o seu bebê. Isso não é falta de... Porque toda a gravidez seria feita será in vitro. Extracorpórea. Toda. Quando você fala em extracorpórea, onde estará esse feto, por exemplo? Dentro de um líquido com nutrientes. Parecido com o líquido... É fácil, você é um homem inteligente. Hoje, eu consigo pegar um embrião e deixar ele 7 dias fora do corpo da mulher, no meio líquido, só pegando os alimentos. Então, se é possível no embrião, é possível no feto, com não tenha aumento dúvida, da tecnologia. E você acha que essa é a tecnologia nova que está para chegar? Está mais hoje evoluindo no mundo, são duas, né? Primeiro, essa é porque é um desejo das mulheres de não ter a sua silhueta. Muito bem. O corpo deformado, a gravidez é um processo que tira a mulher do campo de trabalho dela, algumas vezes, outras não, mas tem uma coisa muito importante. Estamos investindo em pesquisa para nós sabermos qual é o ideal do meio que é dado para esse embrião. Inclusive, ao invés de a gente fazer como faz hoje, biopsiar o embrião para saber se é normal ou anormal, basta aspirar, já existe isso hoje, tá? Aspirar um pouquinho desse líquido, mandar para fazer análise, só é normal, não é normal, descarta. Já faz a diferença ali, naquele exato momento. Isso é um avanço da medicina extraordinário. Extraordinário. Aí eu pergunto a você, isso vai diminuir ou aumentar a população de nasciturnos, na sua opinião? Olha, na minha opinião, isto é uma solução necessária por aquilo que eu disse no começo do programa. O mundo está diminuindo a sua taxa de fecundidade. Então, por quê? Porque as mulheres estão querendo engravidar mais tardiamente. Isso. Você sabia que a sua avó e a minha avó teve a minha mãe com 12 anos de idade. E não foi uma coisa precoce. Não, claro que não. Porque elas viviam 40 anos. Exato. Era a média. Na época de Cleópatra viviam 20 anos. Isso. Né? Você sabe que o Arthur Ramos aqui, um médico, pouca gente sabe disso. Eu não sou alagoano, sou filho de alagoano, mas eu li sobre alagoano. O Arthur Ramos, ele se formou em torno de 13, 14, 15 anos de idade em medicina. Muito bem. Quando você foi fazer o pós-graduação nos Estados Unidos, sim. Qual foi a universidade? Eu fiz lá no South Florida Institute for Reproductive Medicine. Muito bem. Você já foi fazer o pós-graduação em fertilização. Exato. Muito bem. Como é que você... O que foi que você já... Que época foi? 1995. 95. O que você já encontrou lá que hoje você consegue dizer, opa, aquilo que me foi ensinado lá está acontecendo agora? Geraldo, nós estamos anos-luz atrás dos Estados Unidos. Anos-luz atrás. O PIB americano é 26, 27 trilhões de dólares. O nosso é 1,7. O brasileiro é 1,7 trilhões de dólares. Então, a diferença é enorme. Então, nós temos o mesmo tempo de descobrimento e esse abismo entre uma coisa e outra. Não sei se você sabe, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 95, eu proporcionei uma técnica nova no Brasil e eu fiz para os primeiros bebês brasileiros uma técnica de reprodução assistida. É verdade. Me lembro disso. Recebi a menção rosa da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, o maior prêmio de reprodução humana. Eu tenho muita honra de ter isso no meu currículo, mas o problema é que até hoje, depois de tantos anos, hoje eu recebi um rapaz me ligando de Petrolina. Doutor Marco, olha, há 5 anos que eu botei aqui o primeiro laboratório em Petrolina. Petrolina é um oásis no Nordeste. Não tenha dúvida. Né? E por enquanto lá, só agora, 5 anos depois, que conseguiram colocar uma clínica de reprodução humana. Então, há um déficit muito grande porque as mulheres não estão preservando a fertilidade. Muito bem, então eu pergunto a você, esse déficit grande que existe no Brasil, é por falta de especialização de determinados médicos. 2, é por falta de atenção do governo brasileiro em pesquisa, inclusive roubando verbas da pesquisa? Todas. Eu sou vítima disso. Olha, eu desenvolvo inteligência artificial. Olha, no mundo, eu sou um dos pioneiros no mundo a desenvolver inteligência artificial para a medicina.
As pessoas não sabem disso. Não há indexação no Brasil, não há bibliografia, não há biblioteca. Não, nenhuma, é zero. Tá? É zero. Você vai precisar, não tem. Mas é só ver lá quando eu publico e os meus títulos, que estão sempre com diplomas mostrando. Muito bem. Eu, em 85, desculpe, eu comprei o primeiro microcomputador que chegou no Brasil, que era o Apple II, que os dois Steves mandaram para o mundo. É um computador pessoal. E aí, começamos a cadastrar os pacientes, é uma coisa que eu vou ter que falar para vocês aqui em primeira mão, os pacientes no prontuário eletrônico. Achavam que isso era a solução. Nós aprendemos na faculdade a fazer a anamnese. O que é a anamnese? Colher todos os dados para saber o que está. Só quando sai de lá não tem tempo, porque o SUS só dá 5 minutos, convênio só dá 15 minutos. Insuficiente para colher o melhor diagnóstico. Muito bem. Então, o problema sério hoje da medicina hoje é não ter condições de dar o diagnóstico, porque não há tempo para isso. Muito bem. Aí eu pergunto uma coisa a você. Você que já teve essa experiência de 95 para cá, até que ponto hoje a inteligência artificial que está tão sendo falada, ela pode melhorar e até chegar em determinados pontos da medicina, na medicina? Por favor. Deixa eu dar só uma resposta. Dia 19 de março, uma família de uma menina de 20 anos de idade me ligou. Doutor Marco, estou com minha filha aqui internada há 5 dias, com uma dor muito forte, entrou como fosse infecção urinária, tomando antibiótico potente, ocupando um leito. O senhor poderia vir aqui porque ela não está melhorando. Eu disse, antes de eu ir vê-la, eu tenho um aplicativo. Manda ela responder esse aplicativo. Aí ele concluiu 5 coisas. Problema nas trompas, aderências, endometriose. 3 meses depois ela fez uma laparoscopia. Qual foi o diagnóstico? Trompa, aderência e endometriose. Muito bem. Porque, como é que você sabe que lá no horizonte está com nuvem que vai chover? Porque tem alguma coisa analisando. Claro, sem dúvida. E cada ponto que você analisa, ele emite um resultado. Perfeito. Então não precisa você fazer tantos exames sofisticados. Você pode fazer medicina preventiva. O problema no Brasil é não existe medicina preventiva. Não tenha então dúvida. o governo gasta uma fortuna. Pergunta ao governador de Alagoas. Gasta uma fortuna com Muito só bem. com E a conselho de saúde. inteligência artificial resolve isso? Resolve isso. Resolve isso. E eu tenho uma ferramenta para isso. É? Tenho. Qual é a ferramenta? Você pode falar. Se é que você pode. O americano descobriu de que quando ele fez o prontuário eletrônico em 2005, vou ser rápido, tá? Em 2005, ele achou que ele iria fazer uma economia de 80 bilhões de dólares na saúde. 7 anos depois, foi feito um estudo, eles gastaram quase $1 trilhão a mais. Por quê? Porque ao fazer o prontuário eletrônico burro, que é estático, ele faz com que o médico peça mais exames, mais procedimentos. Não tenha dúvida. Fica mais cara a medicina. Com a inteligência artificial, se você chegar hoje numa oficina, para matar isso, numa oficina, e o mecânico fala assim, olha doutor, olhei aqui seu carro, cadê aquele aparelhinho que bota aqui para saber... Aquele que bota para saber qual é o diagnóstico. Alguém imagina hoje ir na oficina e não ter um checklist eletrônico? Claro. Porque isso demora 30 segundos e você sai com o carro daqui a meia hora. Muito bem, então você está visualizando um futuro do diagnóstico. Isso já existe. Não, mas existe, mas não é aplicado. Não, ou é pouco aplicado? Eu estou hoje lançando, já lancei em alguns lugares, né? Estou falando com órgãos de governo e tudo mais, para fazer chegar à população mais pobre. O mais pobre é que precisa. Muito bem, pode pagar. Eu concordo com você. Concordo com você. Na hora que começa a pedir exame, acabou a brincadeira. Até porque nós estamos num país onde o sistema SUS, que é maravilhoso, mas não é bem administrado, exatamente, aí as aspas entram aí. Não conseguiram administrá-lo bem, e depois você ainda bate ao encontro ou de encontro com os planos de saúde, o negócio é fantástico. Gestão, tecnologia e honestidade. E honestidade, que é isso que precisa. Você acha que essa nova condição médica, através da inteligência artificial, ela vai chegar ao ponto de você nem precisar ir ao próprio médico? Não, o meu aplicativo, a imensa maioria não precisa ir ao médico. Ele faz uma varredura na saúde da pessoa e diz assim, olha, é melhor você procurar um médico. Você tem um aplicativo para isso? Tenho sim, 3 aplicativos que fazem isso. Eles fazem um cheque geral. Existe um concorrente nosso que está na Europa, chama-se ADA, e que ele tem uma acurácia de 71%. O meu está comprovado, validado, 85%. Mas isso está fora da fertilidade, da sua especialidade. Não, dentro tem vários setores. Fertilidade, endometriose, ginecologia e muito bem, familiar. Mas dentro da sua especialidade. Minha área. Isso já é uma aplicação de inteligência artificial.
Com essa ferramenta, eu atinjo mais da metade da população do mundo. O mundo tem mais da metade de mulheres, então eu já estou atendendo a metade da população do mundo. Rapaz, é fantástico esse programa. Faltam só 2 minutos e eu tô pau da vida porque a gente vai terminar. Mas eu vou fazer uma coleção de programa com você, viu? Porque as mulheres devem estar espantadas. Não só as mulheres, mas eu acho que as pessoas que estão assistindo sobre o aspecto medicina. A medicina hoje é uma curiosidade para todo mundo, não é? A medicina hoje é fantástica. O médico é fantástico. Ele não tem tempo de fazer o exame na paciente. Esse é o problema. O médico sabe examinar. Ele sai da faculdade, não tem tempo. Ele bota o pé lá fora, só tem 5 minutos para ver um paciente, ou 15 minutos. É insuficiente para dar um Não, claro que não dá. Então pega o checklist da oficina, põe lá, ele colhe todos os dados, entrega para ele tudo pronto, ele sabe como. Agora, como é que colhe esses dados assim rapidamente? A mulher, porque eu inventei uma coisa, eu coloquei na palma da mão, fica com a mulher. O prontuário pertence à mulher. Nós, médicos, temos guarda, mas não temos direito sobre. Claro, perfeito. Então, fica com ela. Então, ela fica alimentando e ele conversa com ela. Qual é rapidinho agora, qual é a aplicabilidade desses aplicativos e como é que as pessoas podem se orientar, chegar a ele? Não sei, ele é pago, ele é gratuito, como é que é? O que tem hoje é pago, né? Se for no meu site, hoje, ele é de graça. Posso dizer aqui? Pode. Pode? Pode. Se entrar no... Tá cheio de curioso aí. No proveta.com.br, você chega lá e baixa lá o aplicativo Proveta.com.br. Baixa gratuitamente. Mas pode baixar também nas lojas do smartphone, na App Store. E na pessoa, mas ela tem que pagar uma taxazinha para poder adquirir. Perfeito. Tudo bem. Marco, eu estou impressionado. Infelizmente, nós estamos no final. Que pergunta eu não fiz a você que você gostaria de responder aqui? Temos que amar mais. Hã? Temos que amar mais. Temos que amar mais. O próximo, como a nós mesmos. Rapaz, olha que coisa linda. Nós estávamos falando de ciência. Oferecer para eles o que queríamos para o nosso filho. Olha que beleza. Nós estávamos falando de ciência. E ele bota o amor na ciência ou a ciência no amor. Não sei, que coisa linda, que fim de programa maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a você. Muito obrigado. A minha entrevista com você é muito bom porque ela flui. Ela flui. Que coisa boa. Você já está convidado para ir ao meu programa de Rádio Cidadã Informal, na Rádio Senado Cidadã. Tá bom? Muito bem, gente. Eu quero agradecer muito, mas antes eu vou convidá-lo para assistir um vídeo da Caroline Siqueira, que é analista do Sebrae. Vamos lá? Olá, meu nome é Carol, eu trabalho na unidade jurídica do Sebrae Alagoas e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas que chegam quando a gente fala sobre o registro de marca. As marcas possuem uma função essencial na estratégia da sua empresa e por isso seu registro é tão importante. É através do registro da marca que você garante o seu uso exclusivo dentro do território nacional naquele segmento de sua atuação empresarial, impedindo que terceiros também possam usufruir da sua marca para vender seus produtos ou serviços, o que pode causar uma certa confusão dos consumidores. E agora vamos começar a responder algumas perguntas que chegaram para a gente. A primeira delas é: o que é marca para fins de registro? Quando a gente fala em registro de marca, a primeira coisa que vem à nossa mente é o órgão que é responsável por esse registro, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o chamado INPI. E segundo o INPI, o conceito que ele coloca para a marca é: marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de uma empresa, principalmente em relação a outros concorrentes. Ou seja, qualquer sinal, palavra, logotipo, imagem, ela pode ser registrada desde que ela obedeça a algumas regras que está previsto na Lei de Propriedade Industrial. A segunda pergunta é: preciso registrar a minha marca mesmo depois de fazer a minha inscrição na junta comercial? Sim, essa pergunta, ela se trata de um equívoco muito comum entre os empresários, porque quando você registra o seu nome empresarial na junta, esse registro se refere a transações comerciais, é o nome empresarial da empresa para fins de mercado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente através do 0800 570 0800, que esse telefone também funciona como WhatsApp. E é isso, até a próxima! O Sebrae sempre levando a gente para frente. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Eita, tem um livro aqui que eu vou receber dele rapidamente. Tem que ser muito rápido mesmo. Eu sou
você. Eu vou falar sobre É um esse livro. romance Eu vou ler. proibido. Leia, é um romance proibido entre o oficial da Gestapo e uma pianista judia. Que maravilha. Além de tudo, ele faz romance. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Espero vocês. Ele mandou dizer que quer. Encontro marcado. Amém. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.